relativamente à questão da revisão constitucional que se pretende fazer, aparentemente, ainda não morreu essa intenção, estávamos convencidos que se calhar eles tinham congelado a coisa, mas se calhar não congelaram assim tanto. Diz-nos lá então o que é que nos trazes aqui hoje. Muito bem, Alfredo. Uma vez que já na comunidade quer emigrar, já partilhaste, julgo eu, o nosso projeto de revisão constitucional. Quando eu digo nosso, estou obviamente a falar do ADN, a Alternativa Democrática Nacional. É do conhecimento público, eu faço parte dos corpos sociais e do Conselho Nacional. Como somos um partido sem assento parlamentar, não podemos apresentar projetos constitucionais. É bom que os portugueses entendam isto, porque é uma limitação. É um constrangimento inultrapassável que nós temos. A falta do assento parlamentar não nos permite apresentarmos projetos de revisão constitucional. No entanto, aquilo que fizemos foi uma petição que está a ser um êxito. Em 24 horas estamos com cerca de 10 mil assinaturas e aquilo que eu pretendo é que chegue às 50 mil assinaturas. Eu peço a todos que me estão a ouvir, o momento é demasiado sério, nós estamos neste momento numa guerra, nesta guerra nós estamos a recuar em todas as linhas de batalha, ainda não há uma batalha decisiva e um momento decisivo em que tenha infletido o curso dos acontecimentos. É bom que os portugueses percebam, nós estamos a perder a guerra. Isto em termos históricos, da história que se pode acreditar, sendo que 90% dela é uma perfeita mentira. Houve uma altura em que a Alemanha nazi perde e é derrotada em Stalingrado, 11 de fevereiro de 1943. Fez agora 9 anos. A partir daí começou a derrocada e a debandada da Frente Leste da Alemanha nazi. Ainda não estamos nesse momento em podermos avançar contra a Alemanha nazi e começarmos a recuperar o terreno perdido. Eu sou das pessoas do ADN aquelas que têm uma visão mais pessimista da questão, mas antes de ter uma visão pessimista e ser surpreendido pela positiva, do que estar aqui a embandeirar em utopias, ilusões e depois ter uma fortíssima desilusão. Não as tenho. Portanto, eu repito, é urgente a mobilização de todos os portugueses, é urgente que partilhem a petição que o ADN fez da revisão constitucional por todas as pessoas de confiança, por todos os cidadãos de bem, por todos aqueles que prezam a liberdade, a integridade física, a vida, isto, no fundo, valores nucleares de um suposto Estado de Direito Democrático, onde nós julgávamos que Portugal estava incluído, mas não está, onde nós julgávamos que Portugal estava incluído no mundo ocidental supostamente livre e democrático, mas não está, onde nós julgávamos que a União Europeia era uma união, era uma coesão de Estados, uma união de Estados que promoviam a solidariedade, a paz, a segurança, o bem-estar das populações, a dignidade da pessoa humana e, obviamente, já percebemos que é neste momento, e o problema não são as instituições, o problema são as pessoas que estão à frente das instituições, nenhuma destas características eu e o ADN reconhecem para esta Comissão Europeia e especialmente para a Presidente da Comissão Europeia. Assim sendo, eu gostaria, Alfredo, de entrarmos, não sei se podes disponibilizar, e depois deste forte apelo que eu faço a que subscrevam a petição da revisão constitucional do ADN, eu gostaria de começar a explicar rapidamente e numa linguagem o mais acessível possível o que é que são os pontos que nós pretendemos ver alterados neste nosso projeto de revisão constitucional, que está sob a forma de uma petição, e iremos endereçar convites a vários partidos do regime, naturalmente, não temos outra possibilidade, e com assento parlamentar. Podes partilhar o documento, Alfredo? É isso que eu agora vou fazer. Espera só um segundo, estava aqui a preparar a coisa. Que eu vou falar artigo por artigo e vou explicar o porquê das nossas alterações. Ok, então espera aí só um bocadinho. Estou aqui a pensar como é que vou fazer isto. Se calhar vou fazer mesmo assim. Ok, então vamos lá. Puf. Muito bem. Muito bem, é isso mesmo. Entravas-me na página segunda.
Isto é a exposição de motivos da petição. Muito bem. Artigo 8º. Podes-me parar aí. Aquilo que eu chamo a atenção é que a parte que está sem o negrito é o que existe. Tudo aquilo que vão ler com o negrito são as nossas alterações. Portanto, vocês leem as normas emanadas dos órgãos competentes das organizações internacionais de Portugal, seja parte, vigoram diretamente na ordem interna, desde que tal se encontre estabelecido nos respectivos tratados constitutivos. O artigo 8º da nossa Constituição termina assim, e é através deste artigo que nós recebemos no ordenamento jurídico interno os tratados internacionais que Portugal ratifica. O ADN acrescentou esta parte que está em negrito, mas nunca poderão conter normas ou estabelecer diretivas em que se substituam às funções do Estado português e às formas consagradas na Constituição. Muito bem. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer, tão simplesmente, e quero aqui publicamente dar os meus parabéns à doutora Marta Gameiro pela petição que ela fez, obviamente, naturalmente, contra este tratado pandémico promovido pela OMS, em que mais não se pretendia do que substituir o poder, a faculdade de cada Estado-membro declarar estados de emergência, consagrando um estado de emergência sanitário e ser decretado pela OMS. Ou seja, este tratado pandémico, aquilo que pretendia era, uma vez ratificado, todos os Estados-membros que ratificassem este tratado, e eu devo dizer que Portugal o ratificou através da nossa ministra Marta Temido, a OMS declarava estados de emergência sanitários e todos os Estados-membros teriam que acatar. O que este artigo significa é que não pode esta função de soberania, esta função do Estado português nunca ser delegado através de um tratado internacional. Naturalmente que isto foi exclusivamente pensado por esta questão do tratado pandémico da OMS. Assim sendo, a não ser o governo português, a não ser, neste caso, o estado de emergência, como sabem, infelizmente, e foram 15, e todos inconstitucionais, desde que começámos a viver esta fraude Covid, foram decretados pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Com esta consagração, desta alteração do artigo 8º, a faculdade de decretar o estado de emergência em Portugal não pode ser delegada em nenhuma outra organização internacional através de um tratado internacional que Portugal venha a ratificar. Exatamente. Aliás, foi isso que eu também percebi, o que é bom, porque desta maneira continuam a proteger-se os interesses dos cidadãos portugueses. Não se permite que os interesses dos cidadãos portugueses fiquem postos em causa com qualquer tratado que se venha a estabelecer, com qualquer governo que não tenha como primeira prioridade o interesse dos portugueses, estabelecidos com essas entidades que neste momento já nada têm de interesse público, têm de interesse privado, nomeadamente a OMS. E relativamente à OMS, basta perceber-se quem é o maior financiador da OMS, que é a Fundação Bill e Melinda Gates, e qualquer conversa a partir daqui termina. Portanto, eu nem vou ser mais considerações sobre isto. Entramos no artigo 27, o famoso artigo 27. Eu, relativamente a este artigo, o que eu tenho a dizer é o seguinte. O artigo 27 consagra várias exceções à privação/restrição da liberdade sem prévio controle judicial. Depois irei tecer as minhas considerações críticas aos projetos do PS e do PSD e iremos analisar também o projeto de revisão constitucional do Chega. Aquilo que nós no ADN fizemos foi reforçar o artigo 27. E o artigo 27, o que nós pusemos foi: a privação de liberdade contra o disposto na Constituição e na lei constitui o Estado no dever de indemnizar o lesado nos termos que a lei estabelecer. Isto já existia. Nós, aquilo que fizemos foi acrescentar esta parte, bem como faz incorrer os seus responsáveis no crime de atentado ao Estado de Direito. Ou
Ou seja, isto não é só lixar o português, é também pagar por aquilo que se faz de mal. É óbvio. Reparem, há aqui atentados ao Estado de Direito e nós estamos há 3 anos a sofrer com vários atentados ao Estado de Direito, consagrados na Lei de Responsabilidade Criminal dos titulares dos cargos políticos. Ou seja, o Estado, com a forma como está elencada e enunciado este normativo da lei soberana, o Estado é responsável civilmente perante o cidadão. Até os seus autores materiais, os políticos que cometerem estes atentados, esses têm que ser criminalmente responsáveis. Foi o nosso objetivo ao acrescentarmos neste número 5. Agora entramos numa questão que tem sido também muito polémica, que é o artigo 62, e tem a ver com estes incentivos, com estas medidas que o governo de António Costa pretende fazer, nomeadamente aquilo numa linguagem corrente, os chamados arrendamentos coercivos. Obviamente há aqui uma função social do Estado e o direito à habitação. O direito a habitar é um direito constitucionalmente consagrado, não o direito a ter habitação própria. Agora, o que não pode é o Estado fazer que seja o privado a substituir-se a si nessa função social de promover a habitação através destes arrendamentos coercivos. Ainda que assim não fosse, eu coloco a questão: onde é que está a monumentalidade e exorbitância e a brutalidade da carga fiscal com que os portugueses são onerados? Para onde é que vai? Portanto, nós decidimos no ADN, no artigo 62, a propriedade privada não possui função social e o Estado não pode interferir na sua gestão. Esta questão que tem visto de imóveis devolutos, etc., porque ainda por cima isto depois nem sabemos como é que em lei ordinária iria ser regulamentado. E coercivamente o Estado, não só já existem as formas da posse administrativa, mas isto são outras questões, o Estado substituía-se ao proprietário, o Estado substituía-se ao senhorio e determinava um arrendamento coercivo a esse proprietário. Portanto, o que o ADN pretendeu fazer foi a função social do Estado em promover uma habitação condigna a todos os portugueses, não pode ser nunca atirada para as costas do privado. Portanto, no fundo, é uma defesa da propriedade privada. Obviamente, a propriedade privada não é em si um direito absoluto, mas eu também não quero entrar agora nesta conversa. Íamos passar agora... Artigo 65. Exatamente. Eu, no fundo, ao falar do 62... Ao falar do 62, acabei de falar também pelo 65. Termina o número 13. O Estado adotará uma política tendente a estabelecer um sistema de renda compatível com o rendimento familiar e de acesso à habitação própria. Nós acrescentamos: não podendo em caso algum um privado ser obrigado a substituir-se ao Estado no cumprimento deste dever social, para além das formas já existentes na Constituição. E na lei também, que é, como estávamos a falar, como eu já há bocado estava a referir, a posse administrativa, quando temos imóveis degradados e os senhorios não promovem a sua recuperação e conservação e são intimados pela respectiva autarquia a realizar as obras e não o fazem, aí o Estado substitui-se ao privado, ao particular, realiza essas obras e obviamente fica com a propriedade, é a chamada posse administrativa do imóvel para si. Agora entramos na famosa, e lá iremos, polémica do artigo 288, que impõe limites materiais à revisão constitucional. Eu, antes de entrar neste artigo, eu queria esclarecer o seguinte: nós temos 3 tipos de limites à revisão constitucional. Temos os limites formais, que são as maiorias qualificadas que são necessárias para que seja aprovado um projeto de revisão constitucional. Após um período de 5 anos da última revisão, é apenas necessário uma maioria de 2/3, o que se verifica neste momento, 2/3 dos deputados. Antes desse período de 5 anos, após a última revisão, é necessária uma maioria de 4/5. Isto são os limites formais à revisão da Constituição. Temos também os limites circunstanciais, que significa que o Estado, que não se pode proceder a uma revisão do texto constitucional estando em estado de emergência ou de sítio, e temos, finalmente,
o que eu nunca julguei, nem pensei ser possível, discutir-se os limites materiais à Constituição. E o artigo 288, nós no ADN alterámos e pusemos: as leis de revisão constitucional terão sempre, está negrito, de respeitar. E depois entramos na linha C. Como ela existe neste momento, os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E nós acrescentamos: em caso algum poderão ser abolidos ou restringidos, especialmente aqueles que respeitam a defesa da vida, da integridade pessoal e da privação da liberdade sem prévio controle judicial. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos os deveres, os direitos fundamentais, eles estão elencados na Constituição, do artigo 24 ao 47. Em meu entender, de todos os direitos fundamentais, estes três que eu acabei de referir, o direito à vida, à integridade pessoal e à liberdade, são os três direitos nucleares da nossa Constituição, são os três direitos mais fundamentais do que os outros, não deixando os outros também de ser fundamentais, são os três direitos que distinguem as Constituições do mundo civilizado, da chamada era moderna em que nós vivemos, das outras. São os três direitos que distinguem aquilo que é verdadeiramente um Estado de Direito democrático. São basilares estes três direitos. E, de forma alguma, em caso algum, estes direitos podem ser afetados. Vamos agora, portanto, o que o ADN pretendeu fazer foi um reforço de todas estas... Isto foi um projeto cirúrgico, digamos assim, e aquilo que pretendemos fazer foi um projeto conciso, prático, que todos os portugueses que estão neste momento e que percebem o que está a acontecer, com o qual se identifiquem, com o qual consigam perceber que, através deste projeto de revisão, que está, repito, sob a forma de uma petição, podemos ainda tentar, de alguma maneira, travar esta máquina, podemos ainda, de alguma maneira, tendo esta petição, aquilo que eu pretendo, que são 50 mil assinaturas, e já sei que me podem dizer que eu estou a ser demasiado ousado, que eu estou a ser demasiado sonhador, talvez o esteja, mas o momento assim o exige, e talvez isto consiga ser um alerta e um aviso ao regime que nós estamos atentos, que estamos de olhos bem abertos e que estamos dispostos para tudo fazer em defesa do nosso Estado de Direito Democrático e da Constituição da República Portuguesa. Eu agora, Alfredo, enviei-te também para ti, e queria falar um bocadinho, muito rapidamente, sobre os projetos de revisão constitucional do PS e do PSD. Em ambos estes projetos consagram mais uma forma de privação da liberdade sem prévio controle judicial. De tal maneira que eles acrescentaram à linha I, no artigo 27, que não existe. Naturalmente que, sendo mais uma forma de privação da liberdade sem prévio controle judicial, para além das já existentes, aquelas que estão consagradas, esbarra no limite material, neste travão absoluto que é consagrado através do artigo 288 da Constituição. Isto para quem me está a ouvir entenda o que é que este artigo 288 diz. Isto é um bocadinho como o período experimental nos contratos de trabalho. O período experimental nos contratos de trabalho, celebrado entre um empregador e um trabalhador, é de 90 dias. Há um princípio no direito de trabalho que é o princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador. Eu, empregador, eu posso restringir e eliminar este período experimental. Eu posso reduzi-lo, mas o que eu não posso nunca é aumentá-lo para além dos 90 dias. Portanto, o que este artigo 288 estabelece é que, para além destas formas de privação da liberdade sem prévia decisão judicial, mais nenhuma outra pode ser estabelecida. Portanto, dúvidas não me restam, dúvidas não resta a ninguém do ADN que estas duas propostas, quer a do PS, quer a do PSD, que divergem muito pouco, a não ser na semântica, são absolutamente inconstitucionais. E eu agora tenho que vir falar aqui um bocadinho
na proposta de revisão constitucional que André Ventura fez. Podes mostrar, Alfredo. Queres a proposta ou queres o parecer, a nota informativa? Não, quero a proposta mesmo e que entres na página 67 para que vejam e para que eu explique. Então, vamos lá. É isto que tu queres, não é? Precisamente. Agora entra na página... 67, na 67. Vamos lá ver onde é que ela anda. 63, 106, deve ser esta. Exatamente, já passaste. Está aqui, revogado. Muito bem. Eu tenho, como tu sabes, há mais de um ano que eu digo André Ventura é um falso Messias. Aliás, isto não é um partido político. Eu não me refiro ao Chega. O Chega para mim não existe. Existe uma coisa que se chama André Ventura. André Ventura, eu tenho tentado alertar todos quantos nos ouvem. André Ventura é um demagogo, André Ventura é um populista, André Ventura é um falso Messias, André Ventura é, acima de tudo, mentiroso. André Ventura tem arvorado duas grandes bandeiras. Numa delas, uma bandeira quase que nacional de combate à corrupção. Nós sabemos. Portugal infelizmente, é um dos países mais corruptos do mundo. E depois tem uma outra bandeira pessoal, que é a castração química dos pedófilos. O que é que eu devo dizer? Em primeiro lugar, o ADN condena veementemente a pedofilia e todas as formas de abuso sexual. Obviamente que sim, nem eu nunca estaria num partido que não condenasse veementemente a pedofilia, que, como sabem, graça em vários dos regimes por esse mundo fora e graça fortemente nas elites que nos governam, nas elites que comandam os destinos do mundo, nas elites financeiras, nas elites políticas e nas elites partidárias. Agora, André Ventura, ao pretender a castração química dos pedófilos, eventualmente, e eu muito lamento se for a questão, ele terá tido algum problema pessoal na sua infância, porque o ADN, de forma alguma, pode compactuar com uma castração química, precisamente pela razão que está a ofender o direito à integridade pessoal. Para isso, eu respondo a André Ventura que existem os tribunais. Mas aquilo que mais me choca no populismo, na demagogia, na falsidade de André Ventura, que se arroga como um Messias salvador do português, deste regime que há 49 anos nos rouba, nos desgoverna, nos desencaminha, que tem retirado toda a dignidade do povo português, que nos fez mergulhar nos últimos 3 anos numa ditadura e num atentado ao Estado de Direito Democrático, como era até aqui inimaginável. A grande questão, e quando André Ventura refere que o PSD pretende fazer o papel da eterna namorada do PS, eu pergunto a André Ventura se o que ele pretende da eterna namorada ou da mulher, já não me recordo bem as palavras, o que eu pergunto a André Ventura é se ele pretende substituir-se à namorada ou à mulher do PS. O que eu pretendo, talvez ele pretenda ser a amante, não sei, ou talvez ele pretenda substituir-se ao marido, que é o PS. Portanto, o que é que André Ventura faz? André Ventura, nas costas dos portugueses, não toca no seu projeto de revisão, não mexe no artigo 27. Mas André Ventura faz esta preciosidade, pretende revogar o artigo 288. Está aqui, revogado. Isto é para se perceber, isto é como alguém... Nós estamos em nossa casa e sabemos que a casa vai ser assaltada por 2 assaltantes através da porta da frente. Eu estou a usar uma figura de estilo, eventualmente um pouco infeliz, mas isto eu condeno veementemente esta atitude de André Ventura. Estes 2 assaltantes são o PS e o PSD, mas nós já os temos identificados, que eles nos vão entrar pela porta da casa. Aquilo que André Ventura nos diz é que é nosso amigo. André Ventura aparece aqui como o polícia bom, que nos vai salvar. Não. André Ventura vai-nos entrar pela janela ou pela porta das traseiras e quando nós estamos a defender a porta da nossa casa de um assalto iminente, de um ataque iminente, André Ventura entra-nos pela porta das traseiras e espeta-nos uma faca pelas costas. É o que ele faz.
ao pretender eliminar o artigo 288, ao pretender eliminar este travão absoluto a que sejam restringidos ou abolidos os direitos fundamentais. O PS e o PSD alteram o artigo 27, incluindo mais uma forma de privação da liberdade sem prévio controle, sem prévia decisão judicial. André Ventura não vai por aí. André Ventura vai pelas costas, tentando revogar aquilo que é o travão absoluto, que são este artigo 288 e os limites materiais. E eu gostava, Alfredo, que pusesses, não sei se dá para partilhar, o parecer, não, a opinião de Vital Moreira e de Gomes Cantilho, que por outras palavras, e eu vou ler, dizem que, exatamente. É isso mesmo. Segunda página, segundo parágrafo. Aliás, terceiro. Gomes Cantilho e Vital Moreira defendem que os limites materiais da revisão não podem ser afastados pela revisão constitucional, argumentando que o poder de revisão é um poder derivado do poder constituinte materializado na Constituição. Continuam dizendo que é um limite exterior e superior do poder de revisão. É uma proibição de eliminar a própria proibição. Quer dizer, a permanência dos limites materiais ter-se-á de considerar como um dos limites materiais implícitos no poder de revisão. Ou seja, em caso algum, para Gomes Cantilho e Vital Moreira, este artigo 288 pode ser afastado da nossa Constituição. Em caso algum, os direitos fundamentais que estão consagrados na nossa Constituição, nos artigos 27 ao 47, podem ser restringidos ou abolidos. O que André Ventura está a fazer é uma teoria peregrina que também tem, nos últimos tempos, vindo a ser partilhada por Jorge Miranda. Eu assisto perplexo a que dois supostos constitucionalistas, um tem o título do pai da nossa Constituição, que é Jorge Miranda. O outro é o nosso primeiro magistrado, Marcelo Rebelo de Sousa, estejam a ficar seriamente afetados pela idade. Jorge Miranda defende uma dupla revisão. Por outras palavras, o que Jorge Miranda diz é que numa primeira revisão nós podemos revogar o artigo 288, que não é a norma em si que não pode ser afastada. O que não pode ser afastado são os direitos nucleares da nossa identidade constitucional. Bem, isto no fundo é baralhar e dar de novo. Eu pergunto, não são os direitos, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à integridade, direitos nucleares da nossa Constituição? Então, como é que é possível que Jorge Miranda defenda, num primeiro momento, eliminar-se o artigo 288, para que num segundo momento se possa começar a eliminar, a alterar vários dos direitos fundamentais, nomeadamente, neste caso concreto, o artigo 27 e o direito à liberdade. Portanto, acho que, e aliás, eu deixo aqui um desafio público a André Ventura. Repito, eu não considero um partido político. Nós no ADN temos quadros, temos pessoas muito competentes, muito capazes. Mas deixo um desafio público a André Ventura que venha discutir o seu projeto de revisão constitucional com o projeto de revisão constitucional do ADN. E quero ver, gostaria muito que ele aceitasse este desafio. Duvido que o faça, mas deixo daqui com toda a ironia este desafio público para que ele venha debater comigo. Muito bem. Aliás, voltando novamente à tua analogia, basicamente o que se está aqui a propor com com o anular, com o revogar deste artigo 288 é nem mais nem menos do que retirar a fechadura à porta. Pior, é retirar a porta. Qualquer coisa desse não é fechadura, é a porta em si. Pode-se entrar à vontade pela porta dentro e fazer o que se quiser. E é exatamente isso que representa o artigo 288, que é impedir que sejam retirados determinados os direitos, liberdades e garantias ao povo português. Basicamente, eles, quando fizeram isto, protegeram a Constituição no sentido de, caso apareça uma nova ditadura que não seja com esta Constituição, que eles podem implementá-la. Têm que acabar com esta Constituição e criar uma nova. Alfredo, eu tenho dito que estes projetos de revisão constitucional, quer do PS, quer do PSD, e obviamente que o povo português já percebeu que nós temos um único partido aqui no regime, há 49 anos,
ao destruírem os direitos fundamentais, não são projetos de revisão. O que eles têm é que formar uma nova Assembleia Constituinte e aí criam uma nova Constituição. Isto é a destruição da Constituição. Portanto, a perversidade de André Ventura é porque André Ventura não entra, o André Ventura não está a atacar os direitos fundamentais de frente, percebes onde é que está aqui? Obviamente, conluiado com o PS e com o PSD, André Ventura está a fazer um favor com este projeto. Porque não imaginas que isto cai do céu aos trambolhões, e perdoem-me a expressão, não é? Portanto, não é, sem mais nem menos, que André Ventura, com o artigo 288, pretende revogá-lo. Ou seja, o PS e o PSD pretendem alterar e impor mais uma forma de privação da liberdade através, neste caso, vamos falar no português corrente. O PS e o PSD pretendem impor uma forma de prisão através de uma decisão administrativa. Se ela depois é ratificada judicialmente ou não e em tempo útil ou não, isso depois logo se verá. Era a famosa lei de emergência sanitária, até um constitucionalista do nosso regime, Bacelar Gouveia, disse que um cidadão privado da liberdade por uma decisão administrativa, sabemos, são os delegados de saúde, e temos a infeliz experiência dos últimos 3 anos, milhares e milhares de pessoas que ficaram presas, não há aqui outra palavra, presas em sua casa, e que se não for este cidadão que seja preso em sua casa, se não for presente num tempo útil, mais ou menos as palavras foram estas, a um juiz de instrução criminal considerar-se-ia ratificada a sua detenção pelo delegado de saúde. Quer dizer, a partir daqui não temos mais nada a comentar. Eu devo dizer que os juízes de direito não são médicos, eu devo dizer que, especialmente quando já se apregoa que já estão planeadas ou previstas ou calendarizadas novas pandemias, eu imagino as dezenas de milhares de pessoas, como aconteceu em Portugal, que foram presas em suas casas. Vocês têm alguma noção do que é que isto seria de trabalho para um juiz de instrução criminal revogar ou confirmar estas autênticas prisões domiciliárias? Acham que um juiz de instrução criminal, vendo um laudo médico, que isto depois seria chapa 3, tem possibilidade, conhecimentos para ir contrariar uma decisão médica? Claro que não. Não havia nem tempo, nem meios, nem nada. Daí que o doutor Bacelar Gouveia, por outras palavras, tenha dito, o que não deixa de ser irónico, hilariante, mas ao mesmo tempo extremamente assustador, que um cidadão que seja preso, e nós nem sabemos quando é que serão presos, aqui agora soubemos nestes últimos anos que os cidadãos foram presos em casa. No futuro não sabemos. Temos os famosos campos de detenção, ou campos de concentração, ou aquilo que queiram saber, para alguém que seja supostamente detectada uma doença supostamente contagiosa. Ou seja, se num prazo útil seria 48 horas, mais, menos, não se sabe, não fosse presente um juiz de instrução criminal, não há problema nenhum. Considerar-se-ia que a detenção promovida pela decisão administrativa, pelo delegado de saúde, estava ratificada. E está tudo bem. Isto foi a pérola que o doutor Bacelar Gouveia, peço muita desculpa se eu estiver a exagerar um pouco nas expressões, mas a ideia foi esta, as palavras não terão sido estas, também não me dou ao trabalho de ler o que é que ele escreve. Uma pessoa que teve todo o seu caminho e todo o seu percurso profissional a partir do momento em que entrou no PSD, portanto, eu não preciso de me pronunciar mais sobre isso. Mas, a partir do momento em que alguém com responsabilidades, professor universitário, diz uma preciosidade destas, eu acho que isto é extremamente grave, não é? Exatamente, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, quando é que eu estou a pensar avançar com estas propostas de revisão constitucional? Fazes ideia? Alfredo, a comissão já está constituída. Ontem quinta-feira, começaram a comissão de revisão constitucional já está constituída e começaram precisamente a discutir as alterações ao artigo 27. Tanto quanto sei, ainda não há entendimento entre o PS e o PSD, mas obviamente que vai haver, e obviamente que uma das duas propostas, ou a do PS ou a do PSD, irá para a frente e será aprovada. Mas com estas pérolas do Chega, isto entra na equação? Como é que isto vai ser? Não sei, Alfredo, não sei.
Eu não tenho dúvidas que o projeto de alteração do artigo 27, ou do PS ou do PSD, ou um que seja uma remistura de semântica e de traição à língua de Camões, mas que queira dizer a mesma coisa, vai ser aprovado. Numa linguagem mais simples, eu não tenho dúvida que mais uma forma excepcional de prisão, de detenção, de restrição da liberdade, vai ser consagrada no artigo 27. Não tendo, ao mesmo tempo, qualquer dúvida que é completamente inconstitucional, absolutamente inconstitucional. Se esta pérola de André Ventura de pretender revogar o artigo 288 for acolhido numa destas duas propostas de revisão dos PS com e sem D, então aí nem sequer será inconstitucional, porque eles, por um lado, destroem o artigo 288, destruindo o artigo 288, que é o nosso travão, que é a nossa fronteira, que é a nossa última linha de do Tribunal Constitucional, pá, isto tem que passar por esse crivo. Portanto, nós queremos acreditar que os juízes do Tribunal Constitucional vão fazer aquilo que têm feito ultimamente, que é demonstrar que a grande maioria das decisões que eles tomaram ao nível da perseguição que moveram aos portugueses foram inconstitucionais. Portanto, queremos... Isto é um assunto mais sério, Alfredo. Não te esqueças que nessa altura em 32 situações foram 23 acórdãos. Como tu sabes, eu pronunciei-me sempre contra a inconstitucionalidade das... Eu vou deixar de aplicar a expressão isolamentos e confinamentos. Das prisões dos portugueses, eu disse que era inconstitucional. Eu disse que era inconstitucional António Costa ter criado um novo tipo de crime, quando ela aumentou o limite mínimo e máximo do crime de desobediência em 1/3. O Constitucional deu-me razão também sobre isso. Agora, o Constitucional deu-me razão existindo a Constituição. O que eles pretendem é alterar isto. Sim, mas o que eu digo é que eu não quero acreditar que os juízes do Tribunal Constitucional, tendo em conta que se demonstraram tanto equilíbrio na análise das inconstitucionalidades, não percebam o que é que se pretende com esta alteração que eles pretendem fazer com esta revisão, e também não digam, não, isto também não pode ser. Esta a minha... Eu confio nisto. Eu quero acreditar nisto. Eu percebo-te. Eu vou-te dar duas respostas. Se for só a alteração que o PS ou o PSD pretendem para o artigo 27, eu quero acreditar que o Tribunal Constitucional, independentemente de ter estas duas propostas, o aval incrível, eu estou estupefacto, não tenho outra expressão para aplicar, de Marcelo Rebelo de Sousa, eu ainda quero crer que, sem a colaboração de André Ventura, quero crer que se vão pronunciar pela inconstitucionalidade. Agora, se as propostas do PS ou do PSD acolherem esta proposta de André Ventura de eliminação do artigo 288... Mas é o que eu digo. Sem eliminação, eu não tenho dúvidas que não passa. E a revogação do artigo 288, eu não tenho dúvidas que não passa no crivo do Tribunal Constitucional. É isso que eu quero dizer. Vamos ver. Eu quero acreditar nisto, mas enfim, eu sou um mero... Não é? Eu não sou constitucionalista e não tenho preparação na área jurídica, mas pá, é o que me diz. Alfredo, tu não és um constitucionalista, mas aqueles que dizem que são constitucionalistas, será que o são? É pá, eu quero acreditar que sim. Pá. Acreditar que sim. Alfredo. Vamos ver. Ok, olha bem, isto estendeu-se um pouco mais longo daquilo que eu estava à espera, de maneira que vamos ficar por aqui. Eu só espero, eu não sei, eu daqui não consigo ver os comentários. Isto é uma hermenêutica jurídica um bocadinho mais complexa. Eu procurei ter sido mais simples da minha linguagem. Se tu vires perguntas que alguém esteja a fazer que não tenha entendido a minha linguagem, diz-me para eu procurar responder ou esclarecer. Não há perguntas relativamente a esta questão, portanto, é claro e conciso. Estão a entender tudo? Sim, sou farso, sim. De forma que foi bem claro, está aqui a dizer o Carlos Alberto também. O Carlos é que até é uma pessoa muito limitada, a gente sabe que a inteligência dele, pronto, coitado, bateu com a cabeça quando era novo, de maneira que ficou assim um bocadinho mais limitado, mas se ele percebeu, toda a gente percebeu. Agora é que o Carlos me vai mandar uma daquelas. Não, foi claro. Não, portanto, foi claro e é importante que
tenhamos esta consciência do que eles estão a preparar, porque se alguma vez necessitarmos de ir para a rua e demonstrar que não queremos aceitar esta ditadura formal, não é só a questão dos juízes do Tribunal Constitucional, é nós próprios demonstrarmos, atenção, nós ainda temos consciência enquanto povo de uma nação democrática e não aceitamos isso. Okay. Alfredo, repara, a questão, e é normal, 99,9% das pessoas não sabem o que está a acontecer. O povo português está asfixiado em dívidas, numa criminosa e artificial taxa de inflação, procura sobreviver, manipulado pela televisão. A complexidade destas matérias é grande. É difícil de passar esta mensagem. É difícil de passar este conhecimento. E eu não posso penalizar alguém que me responda: olha, desculpe, mas eu tenho mais em que pensar. Pois tenho. Tudo está a ser feito precisamente nesse sentido, para que as pessoas tenham mais em que pensar, tenham que procurar sobreviver, pagar as suas contas, sustentar os seus filhos, terem um mínimo da pouca dignidade que ainda lhes resta. Isto é tudo propositado para que tudo isto passe ao lado. Há apenas uma pequeníssima minoria que sabe. Há uma pequeníssima minoria que está com os olhos abertos. E é essa pequeníssima minoria que continua a bater. E nós, no ADN, continuarmos a bater sempre pela liberdade, pelo Estado de Direito Democrático, pela Constituição da República Portuguesa, pelo superior interesse da nação, pelo superior interesse dos portugueses. É esta a causa que nos move. Não nos move qualquer necessidade de ascensão política, não é isto. Estamos aqui, e conhecem-nos desde o primeiro dia, estamos aqui exclusivamente pelo superior interesse da nação, pelo superior interesse dos portugueses, e pretendemos efetivamente, isto é uma causa para nós, pretendemos efetivamente, e vamos consegui-lo, restabelecer a dignidade dos portugueses, restaurar o esplendor de Portugal. Isso mesmo. Sim, senhor. Acabaste com chave de ouro. Obrigado, João Pedro. A todos vocês que estiveram aqui a assistir, façam a partilha do vídeo para mais gente conhecer o que se está a passar e para se alertarem do que se está a passar. Amanhã é sábado, portanto já sabem que não vamos estar no Facebookas, vamos estar em todas as outras plataformas. Amanhã, como de costume, só teremos, e já não é mau, termos o nosso monólogo chalado. Um forte abraço a vocês todos e, sobretudo, lembrem-se que emigrar não é esquecer. Mais nada. Até amanhã, então. Obrigado a todos.